Bom dia, caros amigos. Mais uma vez vamos iniciar a nossa reunião, nosso estudo sobre o passe na obra de Allan Kardec. Então, convido a todos para a prece inicial, elevando o pensamento a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais, agradecendo imensamente por mais essa oportunidade, por mais esse estudo, por mais esse encontro. Que possamos aproveitar ao máximo todas as instruções, todas as orientações que vierem para nós nessa manhã. Muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Que assim seja. Muito bem, gente. Então vou compartilhar aqui a tela. Quando eu compartilho, ela não fica assim muito boa não, mas o que vale é a nossa intenção, né? Então vamos lá. Não, aqui tá certo. Aqui já estava a tela. A gente vai apanhando um pouco com a tecnologia, mas é assim mesmo. Aí. Perfeito. Agora sim que eu vou compartilhar a tela aqui no Meet. Muito bem. Então, vamos nós lá compartilhar. Bom, esse é o artigo que nós estamos estudando. Ainda não compartilhou. Agora sim. Agora sim. Tá bom, hein? Hoje tá legal aqui. Isso. Então, esse é o artigo que nós estamos estudando, da Revista Espírita de 1862. E é um caso de possessão, né? Os processos de Morzine, muito embora o que nos interessa nesse estudo é justamente a respeito da questão do tratamento da obsessão, que é pelo passe, cujo nosso objeto de estudo é o passe. Então, na sequência da semana passada, né, voltemos ao nosso assunto. Por sua natureza fluídica, essencialmente móvel e elástica, se assim nos podemos exprimir, como agente direto do espírito, o perispírito é posto em ação e projeta raios pela vontade do espírito. Por esses raios, ele serve à transmissão do pensamento, porque, de certa forma, está animado pelo pensamento do espírito. Vejam, meus amigos, aqui não terminou o parágrafo, mas eu vou fazer uma pausa para tecer alguns comentários. Então, primeiro, aqui está falando o quê? Que o perispírito, ele é um fluido, né? A sua natureza é fluídica. Então, o perispírito é um fluido móvel e elástico. Então, uma das propriedades do perispírito, e não são as únicas, é que ele é móvel e também elástico, né? Oi, Alcione, tudo bem? Bom dia. Já comecei aqui a leitura, já vi um pedacinho do primeiro parágrafo. Não sei se você está vendo aí. Você está vendo, né? O texto. Tá. Então, eu li esse pedacinho e estou comentando aqui que o perispírito ele é um fluido. O texto começa assim, ó, por sua natureza fluídica, né? Então, está falando do perispírito. E esse fluido, ele tem várias propriedades. Aqui no texto está destacando que ele é móvel, perispírito, e elástico. Então, quer dizer, o perispírito se movimenta e, como ele é elástico, ele é expansível, né? E é o agente direto do espírito. Ele é o corpo do espírito, né? Aliás, o perispírito é o intermediário, né, entre o nosso corpo e nós, né, espíritos. Então, olha lá, ó, como agente direto do espírito, o perispírito é posto em ação e projeta raios pela vontade do espírito. Então, esse é um ponto importante, ó. O perispírito projeta raios, né? Ele é um fluido
que projeta fluidos. Aqui está como raios, mas não deixa de ser fluido, pela vontade do Espírito. Né? Então, ele é posto em ação pelo Espírito, pela vontade do Espírito, pela nossa vontade. Né? Por esses raios, ele serve à transmissão do pensamento. Então, o que está falando aqui? Que o perispírito, ele é o quê? Ele é o veículo do pensamento. Então, por exemplo, se eu penso lá em São Paulo, no Parque Ibirapuera, por exemplo, né? Então, assim, meu pensamento vai até o Parque Ibirapuera. Mas quem é que leva o meu pensamento? É um raio, ou são raios do meu perispírito. Né? E continua. Porque, de certa forma, está animado pelo pensamento do espírito. Quem que está animado? O perispírito. Então, o espírito anima o seu perispírito. Né? Aí eu vou voltar para o texto. Ó. Sendo o perispírito o laço que une o espírito ao corpo, é por seu intermédio. Vou passar para outra página agora. É por seu intermédio. Opa. Vou voltar um pouquinho aqui, ó. Que o espírito transmite aos órgãos não a vida vegetativa, mas os movimentos que exprimem a sua vontade. É também por seu intermediário que as sensações do corpo são transmitidas ao espírito. Então aqui, o perispírito, ele tem uma dupla função. Primeiro, é ele que transmite a vontade do espírito, né, para o corpo físico. Então, se eu quero mexer minha mão, como eu estou mexendo aqui agora, ó, né? Quer dizer, a vontade é do espírito. Eu tive vontade de mexer a mão, da esquerda para a direita. Eu tive de cima para baixo. Ó, estou mudando a ordem, ó, esquerda para a direita, de cima para baixo. Não mudei a ordem? Então, esse ato em si, a vontade é minha alma. Eu que sou o quê? O espírito encarnado, a alma. A vontade é minha. Então, eu transmito para o meu corpo, no caso, para as minhas mãos, e quem vai transmitir a minha vontade é o perispírito. E a mão levanta e vai para cima e para baixo. Para a direita e para a esquerda. Né? Depende, né? Por exemplo, para a minha esquerda aqui, para eu que estou mexendo as mãos, é para a direita de quem está me vendo. Bom, mas tudo bem, isso não importa. O que importa é que essa mudança das mãos, do movimento que eu faço nas minhas mãos, o espírito transmitiu para o corpo. Né? E o veículo de transporte desse pensamento, ou dessa vontade, é o perispírito. É isso que o texto está dizendo. Né? Aí, continuando no texto agora. Destruído o corpo sólido pela morte, quer dizer, quando a gente desencarna, quando morre o corpo físico, o espírito não age mais e não percebe senão pelo seu corpo fluídico, ou perispírito. Razão porque age mais facilmente e percebe melhor, já que o corpo é um entrave. Tudo isso é ainda resultado da observação. Olha, aqui Allan Kardec arremata. Ele fala assim, quando há o fenômeno da morte, o que morre é o corpo físico. Né? Agora, o espírito não morre. E nem o seu perispírito. Então, o corpo fluídico. Tá? Então, ele fala que todas essas informações ele colheu resultado do quê? Das observações que ele fazia a respeito das entrevistas, né, que ele fazia com os espíritos. Ou das evocações. Né? E na época da codificação do espiritismo, então ele evocava um determinado espírito, e o espírito contava a sua experiência. E por entrevistar espíritos diferentes, das diversas ordens, é que Kardec chegou a essas conclusões a respeito do perispírito. Ué, Adolfo, mas parece que está estudando perispírito, nem parece que a gente está estudando fluidos, né? Nem parece que está estudando passe, aliás. Não, nós estamos estudando passe. É porque é assim que funciona o passe. Não é? Eu tenho vontade, eu estou aplicando passe, no caso, né?
vou impor as mãos, por exemplo, eu tenho a vontade. Agora, quem é que vai transmitir a minha vontade? É o meu perispírito. Ele vai o quê? Como se fosse, ele vai se expandir, né, em raios, né, que vai levar esse pensamento através do passe. Tá? Claro que aqui não está falando do passe, né, nesse momento, mas para a gente entender na hora do passe, o que acontece? Né? É a ação material do perispírito. O perispírito é matéria, já o espírito não. Então, o espírito que é um ser pensante, né? O caso alma, né? Porque alma e espírito encarnado são sinônimos, né? Então, a alma, nesse caso, ela é o ser pensante. Mas quem executa a sua vontade é o perispírito, né? Então, na hora que eu vou aplicar um passe, por exemplo, quem vai fazer uma ação material no outro é o perispírito, né? Na época, Kardec chamava de ação magnética, né? Ele falava de magnetismo na época. Mas nós vamos falar o quê? Ação mesmérica ou ação fluídica. O termo mais apropriado é ação fluídica. Porque no passe nós transmitimos fluidos, os nossos fluidos. Tá? Vamos voltar para o texto, então. Suponhamos agora duas pessoas próximas, cada qual envolvida, que nos permitam o neologismo, cada qual envolvida por sua atmosfera perispiritual. Ora, nós não falamos agora há pouco que o perispírito é expansível, que é elástico. Então, duas pessoas próximas, né, tanto o perispírito de uma como da outra, ele se expande, não é? Então, o que acontece? Sua atmosfera, esses dois fluidos põem-se em contato e se interpenetram. Se forem de natureza antipática, repelem-se. E os dois indivíduos sentirão uma espécie de mal-estar ao se aproximarem um do outro, sem disso se dar conta. Se, ao contrário, forem movidos por sentimentos de benevolência, terão um pensamento benevolente que atrai. Então, o que está dizendo aqui o texto? Duas pessoas próximas. Isso é sempre, viu, Alcione? Sempre. Quando nós estamos próximos de alguém, qualquer pessoa. O Antônio Carlos Essato está avisando que ele está assistindo pelo YouTube. Seja muito bem-vindo, viu, Tonho? Você dá um retorno aí, se o som tá bom, a imagem, viu, Tonho? Depois você fala para nós. Bom, então, voltando aqui no texto. Então, duas pessoas próximas. Quer dizer que o perispírito das duas, ele se expande. Então, há o quê? E esse é o termo que Kardec usa, eles se interpenetram. Perispírito com perispírito. De modo que quando a gente está próximo de alguém que é uma pessoa amarga, que só reclama, às vezes a gente sente até dor de cabeça. Por quê? Porque nós sentimos o quê? O fluido da pessoa. Só que ela também vai sentir o nosso fluido, né? Então, se são duas pessoas que só pensam no mal, você imagina como que não fica o ambiente próximo das duas pessoas. O contrário é verdadeiro. Então, duas pessoas pensando no bem, por exemplo, né? Então, aí, a sensação é prazerosa, né? É por isso que, quando nós vamos no centro espírita, a gente se sente muito bem. Porque todo mundo que vai no centro espírita, ou na igreja, ou no terreiro, né? ou na mesquita, não importa qual é o templo religioso que a pessoa vá. As pessoas que vão num templo religioso, elas vão com bons pensamentos. Elas vão pensando no bem, não é? Então, nesse sentido, é um ambiente muito prazeroso. A gente se sente bem, né? Por que às vezes a gente fala assim, eu vou tomar um passe, e quando eu tomo o passe eu melhoro. E melhora mesmo. Porque aquele que vai aplicar o passe está pensando em coisas boas. Então, o perispírito dele, ele se expande, né? Os dois perispíritos, eles se interpenetram, e como a pessoa que está tomando passe, se ela tem vontade de se melhorar, a vontade de se melhorar com a vontade do outro de auxiliá-la nessa melhora,
faz com que a pessoa tenha o quê? Uma sensação boa. E tem gente que melhora mesmo a dor de cabeça tomando um passe. É uma grande verdade. Tá? Então, o texto está procurando o quê? Explicar como é que isso acontece sobre o ponto de vista, né, da ação do perispírito. Aí continua o texto, ó. Tal a causa pela qual duas pessoas se compreendem e se adivinham, sem se falarem. Um certo não sei que, por vezes, nos diz que a pessoa com a qual nos defrontamos deve ser animada por tal ou qual sentimento. Ora, esse não sei o que é a expansão do fluido perispiritual da pessoa em contato com o nosso, espécie de fio elétrico condutor do pensamento. Desde logo, se compreende que os espíritos, cujo envoltório fluídico é muito mais livre do que no estado de encarnação, já não se necessitam de sons articulados para se entenderem. Bom, aqui o que está falando o texto? Primeiro que ele continua explicando aquilo que eu acabei de falar, né? Que é o quê? A expansão do perispírito das duas pessoas. E é interessante que quando a gente está naquela fase da nossa vida, aquela fase tão importante, né? A gente está apaixonado, por exemplo. Então, o enamorado, ele olha para a sua, né? Para a pessoa que ele ama, e ela também, né? Quer dizer, os dois, né? Quando eles olham um para o outro, eles transmitem o quê? Só coisa boa. Né? Então, ele nem precisa falar muito para ela e ela não precisa falar muito para ele, quando eles estão longe, assim. Né? Porque eles vão captando o fluido do outro. E é uma sensação muito prazerosa. Né? Da mesma forma, um filho com a mãe. Também é uma relação de amor. Né? Não é a relação de amor de um casal, mas é de mãe e filho. Ou filho e mãe. Né? Também a relação com o irmão você gosta muito, tem muita afinidade. Ou com um amigo ou uma amiga, você gosta muito, tem muita afinidade. Então, você olha para a pessoa, parece que você sabe o que ela está pensando. Parece não. Você sabe o que ela está pensando. Porque está havendo uma comunicação. Tanto é verdade que aqui no final do texto, Allan Kardec ele fala assim, ó, que os espíritos livres da matéria, ou seja, aqueles que já partiram, né, já desencarnaram, eles não precisam da fala, da boca, para se comunicar. Eles se comunicam pelo pensamento. Assim são eles conosco. Então, o que é um fenômeno mediúnico? Senão uma transmissão de pensamento. E o médium capta o pensamento do espírito. Né? Independente do tipo de mediunidade. Que pode ser na psicografia, pode ser na psicofonia, não importa o tipo de mediunidade. Por quê? Porque o médium ele vai captar o quê? O pensamento do espírito. E aí depois o médium transmite esse pensamento. Esse é um fenômeno mediúnico. Quer dizer, parece que a gente está falando de algo que não tem nada a ver com passe, né? Mas é que o passe é o mesmo processo. Né? Só que, ao invés de estar comunicando ideias, nós estamos transmitindo o quê? A vontade de fazer o bem. Então, fluidos benéficos, né? Fluidos reparadores, né? Então, fluidos bons. É isso que nós transmitimos no momento do passe. Mas nós vamos chegar lá. Tá? Porque nesse artigo, o que nos interessa? Esse artigo, Allan Kardec está contando, né, que teve um caso de possessão e como que houve a cura dessa possessão. Né? Que foi o quê? Por meio de passe. É isso que a gente vai estar falando na medida que a gente for ler o texto. Tá? Muito bem. Tá tudo ok, Alcione? Posso continuar? Tá, ok. O fluido perispiritual do encarnado é, pois, acionado pelo espírito. O fluido perispiritual do encarnado
é, pois, acionado pelo espírito. Se por sua vontade o espírito, por assim dizer, dardeja raios sobre o outro indivíduo, os raios o penetram. Daí a ação magnética mais ou menos poderosa, conforme a vontade, mais ou menos benfazeja, conforme sejam os raios de natureza melhor ou pior, mais ou menos vivificante, porque podem, por sua ação, penetrar os órgãos e, em certos casos, restabelecer o estado normal. Sabe-se da importância das qualidades morais do magnetizador. Bom, nesse parágrafo, Kardec está falando do passe, né? Só que ele está chamando de quê? O passista está chamando de magnetizador. Então, olha lá, no começo do texto, ele fala assim, ó, o fluido perispiritual do encarnado é acionado pelo espírito do encarnado. Então, quer dizer que eu que aciono os meus fluidos, né? Porque o fluido, como nós já vimos, ele é o veículo do pensamento, né? Olha lá, ó, se por sua vontade o espírito, está falando do encarnado, tá? Ele emite raios sobre o outro indivíduo, esses raios o penetram. Então, se eu estou impondo as mãos, se eu estou desejando o bem para o próximo, né? Então, esses raios vão transmitir esse pensamento de fazer o bem para o próximo, né? Então, nesse momento, vai haver o quê? Kardec chama de ação magnética, né? Ou melhor, ação fluídica. Eu estou transmitindo o quê? Os meus fluidos, né, para o outro. E isso, gente, isso não tem um outro espírito. Isso aqui é de encarnado para encarnado, tá? Então, é o tal do magnetismo animal. O tal não, porque não é tal. A gente não pode falar dessa maneira. É o magnetismo animal de Mesmer, que veio, que trouxe essa teoria no século XVIII, que é um século anterior a Kardec. Portanto, aqui ele não está considerando o quê? Os espíritos, tá? Aqui é de encarnado para encarnado. E isso está certo, tá? A Maria Inês falou na semana passada, já existem pesquisas que comprovam que há melhora na saúde da pessoa com as técnicas de imposição das mãos. Então, hoje a ciência já afirma isso. A ciência médica reconhece a força das terapias com imposição das mãos, né? Então, vamos pensar no Reiki, por exemplo, que é uma terapia com imposição das mãos. Hoje a ciência prova que uma pessoa ela tem uma melhora de saúde considerável se ela for submetida a um tratamento de Reiki. Então, nós vamos repetir aqui esse último parágrafo, que faltou o som. Tivemos um probleminha técnico. E, gente, peço desculpas aí, mas vamos continuar. Assim, facilmente, nos damos conta da natureza das impressões que recebemos, de acordo com o meio onde nos encontramos. Se uma assembleia for composta de pessoas animadas, de maus sentimentos, o ar ambiente será saturado com o fluido impregnado de seus sentimentos. Daí, para as almas boas, o mal-estar moral, análogo ao mal-estar físico, causado pelas emanações nefíticas. A alma fica asfixiada. Se ao contrário, as pessoas tiverem intenções puras, encontramos-nos em sua atmosfera como se estivéssemos num ar vivificante e salubre. Naturalmente, o efeito será o mesmo no ambiente repleto de espíritos, conforme sejam bons ou maus. Bom, aqui há o quê? Há uma continuidade da explicação dos espíritos com relação à transmissão fluídica. Então, tanto uma pessoa sozinha ela pode transmitir fluidos para outra, como um grupo de pessoas ou um grupo de espíritos também podem transmitir fluidos bons ou maus, né? Gente, eu estou com um probleminha técnico, então
eu estava sem som, já voltou o meu som, mas eu estou, vocês não estão me vendo, então não se preocupe, tá? Nessa reunião vai ficar assim mesmo, até depois eu poder consertar aqui o probleminha aqui da imagem, tá bom? Então o texto aqui ele continua explicando o que a gente já vinha falando antes, que é o quê? Que nós transmitimos fluidos, né? E que se for fluidos bons, né, fluidos reparadores, vão fazer o bem para as pessoas. E se forem fluidos maus, eles serão viciantes e vão fazer o mal. Então, eu vou fazer até aqui vou dar um exemplo, só para fazer uma analogia, né? Vou pensar na poluição do ar, o escapamento dos carros, né? Das indústrias, que ficam emitindo gás carbônico no meio ambiente. Então, quando a gente vai para uma cidade onde há muita poluição, né, a gente se sente mal, principalmente numa região onde tem muitas fábricas, onde tem muitos carros. A gente não se sente bem, né? E a poluição do ar, ela traz o quê? Uma série de doenças, né? Principalmente ligadas ao pulmão, ao nosso pulmão. Então, e o que vem a ser esse ar viciado? É um fluido. Então, o gás carbônico é um fluido, né? E nós temos que respirar o quê? Bons fluidos. Então, nós temos que procurar o quê? Ficar em ambientes onde tem muitas árvores. Porque onde tem árvores, onde há natureza, há o quê? Muito oxigênio. O oxigênio nos faz bem, não o gás carbônico, né? Bom, isso estou falando são fluidos. Voltando para o texto, é a mesma coisa. Os bons pensamentos são fluidos bons. E os maus pensamentos, eles são viciantes, né? Eles trazem uma poluição, no caso, mau pensamento, não vai trazer uma poluição para o ar, não. Mas vai trazer uma poluição para nós, espíritos encarnados. E para os desencarnados também, né? Para os desencarnados também. Isto bem compreendido, chegamos sem dificuldade à ação material dos espíritos errantes sobre os encarnados. E daí a explicação da mediunidade. Olha o que Kardec fala agora, né? A ação material dos espíritos sobre nós. Da mesma forma que tem a ação material de encarnado para encarnado, né? Para a gente não falar magnetismo animal, magnetismo, então é ação fluídica, tá? Ação fluídica. E no caso da mediunidade, é a mesma coisa também. Porque o espírito que vai se comunicar através do médium. Então, se for um espírito mau, né, ele vai influenciar o médium nesse sentido, né? E se for um bom espírito, também. Se for um bom espírito, também. Agora, vamos lá para o texto. Ó. Quando um espírito quer agir sobre uma pessoa, dela se aproxima e envolve, por assim dizer, com seu perispírito, como num manto. Os fluidos se interpenetram, os dois pensamentos e as duas vontades se confundem. Então, o espírito pode servir-se daquele corpo como se fora o seu próprio. Fazê-lo agir à sua vontade. Falar, escrever, desenhar, etc. Tais são os médios. Se o espírito for bom, sua ação será suave, benéfica. Se só fará boas coisas. Caso seja mau, fará maldades. Se for perverso e mau, ele o constrange como se o imobilizasse numa camisa de força, até paralisar a vontade e a própria razão, que abafa com seus fluidos, como se apaga o fogo sobre um lenço d'água. Faz com que pense, fale e haja por ele, induzindo-o contra a vontade a praticar atos extravagantes ou ridículos. Uma palavra, magnetiza-o e o faz entrar
uma espécie de catalepsia moral, de modo que o indivíduo se torna um instrumento cego de sua vontade. Tal é a causa da obsessão, da fascinação, da subjugação, que se apresentam em diversos graus de intensidade. O paroxismo da subjugação é vulgarmente chamado possessão. É de notar-se que, nesse estado, muitas vezes, o indivíduo tem consciência do ridículo daquilo que faz, mas é constrangido a fazê-lo, como se um homem mais vigoroso que ele fizesse com que movesse contra a vontade os braços, as pernas, a língua. Eis um curioso exemplo. Bom, aqui na sequência ele vai dar um exemplo. Então, o que Allan Kardec está dizendo aqui? Ele fala assim que os espíritos eles atuam materialmente em nós, através do seu pensamento. Então, quando são bons espíritos, essa ação é benéfica. E quando são maus espíritos, não. Tá? Então, no caso, por exemplo, da mediunidade, então eles vão se comunicar, esses espíritos. E o médium, ele vai sentir a natureza do espírito comunicante. Então, o que é isso? O médium vai sentir a natureza do espírito comunicante. Se é um espírito mau, o médium vai sentir a sua maldade. Né? Se é um espírito que sente muita amargura, o médium vai sentir muita amargura. E se for um espírito feliz, bom, o médium também vai sentir essa felicidade. Né? Então, assim, o médium, falando na mediunidade, no início do texto ele fala da mediunidade. Né? O médium, ele sente todas as sensações, né, do espírito. Isso se ele sendo bom ou mal. Aí, Allan Kardec fala assim que tem espíritos que, além de maus, são perversos. Aí a gente já não está falando mais de mediunidade. Né? Aí nós já estamos falando de obsessão. Claro que o nosso objeto de estudo não é a obsessão. Nós não estamos estudando obsessão. Mas, na obsessão, a influência fluídica é tão grande, mas tão grande, desse espírito perverso, que é como se não. Ele vai hipnotizar a pessoa. A pessoa fica hipnotizada. Então, ela perde as forças de comandar o quê? O seu corpo. É como se a pessoa perdesse o quê? A vontade. É como se ela ficasse num canto, o espírito num canto, parado, encostado, e o outro espírito está pensando em coisas negativas, né? Como se ele assumisse o controle do corpo dela. Né? Que é a obsessão. Quer dizer, o obsediado, o que ele faz? Ele segue a vontade do obsessor. Ele fala coisas, escreve coisas, faz coisas, que é da vontade do obsessor. Então, a influência material é tão grande, mas tão grande, que o obsessor ele consegue anular o obsediado. E há níveis diferentes de obsessão. Então, Kardec chega no ponto que ele fala assim, ó, o nível mais profundo é a possessão. É quando o espírito do encarnado é como se ele não estivesse mais ali. É como se o outro espírito tivesse assumido o seu lugar. Mas ele não assume o seu lugar. O que ele faz? O seu perispírito ele expande, não é? Então, o perispírito do obsessor se comunica com o perispírito do obsediado, de tal forma, a influência é tão forte, mas tão forte, que o obsediado não tem força para tirar, né, o obsessor dali. Ele não tem força. Não tem força moral. Então, nesses casos de obsessão, né, o tratamento eficaz não vai ser o tratamento médico. Muito embora a pessoa vai ser levada, quem fica obsediado, né, muitas vezes a pessoa é até internada em hospital psiquiátrico. Porque é muito difícil, assim, no primeiro momento, identificar se o problema da pessoa, se ele é mental, né, se ele é emocional,
ou se ele é obsessivo, ou de ordem espiritual. É muito difícil identificar, né? Então, as pessoas procuram tratamento médico. E conforme o tratamento, vai tomar remédio, uma série de coisas, né? Vai ser internada. Mas a causa principal, no caso dessa enfermidade, da obsessão, ela é espiritual. Então, o tratamento eficaz é o quê? O tratamento espiritual. Né? Então, tem que ter o quê? Mais pessoas, né? Emanando fluidos positivos, fluidos bons, fluidos reparadores, contra esses fluidos maléficos desse obsessor. Né? Então, a cura vai passar, e o texto vai tratar sobre isso mais adiante, mas a cura passa por um processo onde a pessoa precisa tomar, entre outras coisas, tomar passe. Né? Precisa do tratamento espiritual, às vezes até na reunião mediúnica, né? Que a gente pega a ficha com o nome da pessoa, né? Ah, está com problema, está internado, né? Os médicos não sabem o que tem, né? Está lá no hospital Allan Kardec, por exemplo, internado, né? Aí a gente pega e faz a leitura do nome do enfermo na reunião, né? De irradiação. Normalmente, de reunião mediúnica, primeiro faz irradiação e depois a comunicação dos espíritos. Como a gente lê a ficha daquele que está no processo obsessivo, o que o obsessor faz? Ele vai para a reunião. Né? Aí, é esse espírito que se manifesta na reunião. Então, qual é o tratamento espiritual? Além desse espírito receber a nossa influência fluídica, que nós vamos estar orando para ele, né? Transmitindo fluidos para ele, os espíritos superiores também, na reunião mediúnica, vão estar fazendo o mesmo. Então, além do tratamento material, fluídico, esse obsessor também vai receber o quê? Orientação. Então, no diálogo, o que a gente vai procurar mostrar para ele? Para ele pensar que ele também não é perfeito, que ele também errou, em algum momento na vida dele também fez mal para alguém, né? E que, no íntimo, ele é um espírito bom, é filho de Deus. Então, nós vamos tentar convencê-lo, através da fé raciocinada, né? Através do quê? Do diálogo, tentar convencê-lo a ele pensar nele, sendo uma pessoa boa. Não é? Então, é todo um processo. Além da parte material, que é fluídica, né? Numa reunião de desobsessão, tem também a parte do quê? Da instrução, da fé raciocinada. Né? De tentar convencê-lo, fazendo perguntas, para ele pensar sobre ele, sobre a vida dele. Né? Até convencê-lo de que ele está fazendo mais mal para ele do que para o outro. Né? Esse é o tratamento espiritual. A gente não vai, assim, aprofundar, claro, que esse não é o objetivo, mas é só para mostrar como que é importante o passe no tratamento espiritual. Como que, mostrando que o passe é o quê? É uma prática espírita. Um antigo maestro do teatro de Bordeaux, o Sr. Beck, tinha experimentado durante vários anos antes de morrer um fenômeno singular. Todas as noites, ao sair do teatro, parecia-lhe que um homem lhe saltava às costas, es, es- escarrancava. Peraí, só um minutinho, tá menorzinho. É isso aí. É só um pouquinho. Menor até. Escarranchava-se. É que a tela ficou pequenininha aqui, não sei porquê. Deixa eu ver. Eu tô no celular. Dá para ver agora as escarranchadas? Vamos ver. Peraí, deixa eu escarranchava-se e nas suas espátuas e se mantinha agarrado até que chegasse à porta de sua casa. Vou chegar mais perto. Dá para ver, senhora? Está muito baixo, pequeno agora. Aí o suposto indivíduo
descia pedir-lhe uma explicação. Desculpa. Descia e o Sr. Aí o Beck se via suposto livre. indivíduo descia e o Sr. Beck se via livre. Nesta reunião, quiseram evocar o Sr. Beck e pedir-lhe uma explicação. Foi então que o espírito intrusão julgou por bem substituí-lo, fazendo o médium representar uma cena simbólica, certamente por ele ter encontrado as necessárias disposições fluídicas para secundá-lo. Só um minutinho, vamos comentar um pouco da outra primeiro, depois a gente fala dessa comunicação aqui. Então, na primeira comunicação, durante a reunião mediúnica no Centro Espírita lá de Bordeaux, na França, né, eles até mandaram uma carta para Kardec, falando que o médium ele ficou alterado, né, fez uma série de situações. Obrigado, viu, Dulce? A Dulce falou que já está ok, já está ouvindo agora. Resolvemos o problema do som. Então, nessa história, o médium ficou alterado, né? Igual antigamente a gente falava que tinha em reunião, né? Começou a gritar, a pular, a bater na mesa, né? Aí eles evocaram, perguntaram para os mentores na reunião da Sociedade Parisiense o que estava acontecendo. Aí os espíritos responderam: não, esse é um espírito brincalhão, que ele fez uma cena para deixar as pessoas com medo, as pessoas dessa reunião. E tanto é verdade que depois, no relato, eles falam que depois dessa comunicação, o médium deu outras comunicações, todas muito boas. Quer dizer, não era um caso, por exemplo, de um obsessor. Então, que naquela comunicação o médium ficou alterado? Ele ficou alterado porque o espírito, né, ele se apresentou daquela forma. Ele teve vontade de apresentar daquela forma. Não é? E o médium teve dificuldade para sair daquela situação. Né? Era um espírito brincalhão, era um farsante. Né? Não era, de fato, um processo obsessivo. Esse foi o primeiro caso que nós vimos. Agora aqui já é de um senhor, do outro, né? O do senhor Beck. Mas é também numa reunião mediúnica, né? Aí o que acontece? O espírito ele assume, né, o lugar, vamos dizer assim, né, na comunicação e representa uma cena diabólica, quer dizer, muito parecido com outra história também. Né? Pode continuar a leitura, por favor, Alcione. Tá. O que não passou de acidental naquela circunstância, por vezes, toma em caráter permanente, quando o espírito é mau. Porque, para ele, o indivíduo se torna uma verdadeira vítima, a qual ele pode dar a aparência de verdadeira loucura. Dissemos aparência, porquanto a loucura propriamente dita sempre resulta de uma alteração dos órgãos cerebrais, ao passo que, neste caso, os órgãos estão de tal modo intactos quanto os do rapaz de quem acabamos de falar. Não há, pois, loucura real, mas aparente, contra a qual os recursos da terapêutica são impotentes, como a prova a experiência. Ainda mais, eles podem produzir o que não existe, os quais o contato com eles, não, alienados... não existe, ponto, é na linha de cima. As casas de alienados contam muitos doentes desse gênero, os quais o contato com outros alienados só poderá ser mais prejudicial, porque este estado denota sempre uma certa fraqueza moral. Ao lado de todas as variedades de loucura patológica, convém, pois,
acrescentar a loucura obsessiva, que requer meios especiais. Mas como poderá um médico materialista estabelecer essa diferença ou mesmo admiti-la? Aí, vamos parar só um pouquinho. Primeiro, quero saudar aqui a Dulce que está participando conosco, né? Até já mencionei ela, mas não agradeci. E também a Irene, que está conosco. Seja bem-vinda, viu? A Irene, pessoa muito boa, grande amiga nossa, está participando do estudo conosco. Bom, aqui esse texto é muito importante. Ele está falando o quê? Que a obsessão, às vezes ela começa assim. Então, é um exemplo de uma comunicação no centro espírita. Então, o espírito se apresentou de tal forma, depois ele foi embora. Não é? Agora, na obsessão, o espírito ele continua, ele não vai embora. Né? E aí, é como se ele anulasse o quê? A pessoa. E esse espírito, ele pode apresentar uma impressão, né? É como se a pessoa fosse o quê? Louca. Mas, na verdade, a loucura, e por isso que é importante, né, o estudo do Espiritismo. Allan Kardec veio esclarecer que a loucura é uma doença patológica. Quer dizer, é algo que é material, a loucura. Você não pode misturar loucura com obsessão. São coisas diferentes. Né? Então, nesse caso, o obsessor ele pode dar o quê? Uma falsa impressão para o obsidiado, como se ele fosse louco. Até Kardec usa o termo, né? Porque a gente pode acrescentar a loucura obsessiva. Né? Ele até grifou aqui, ó. Por que ele grifou? Porque, na verdade, não é loucura, né? Nesse caso. Nesse caso, não é uma patologia, né? É uma doença moral. Tá? E aí o que Kardec fala, mas como que o médico materialista ele pode identificar uma doença moral? Não é? Ou uma doença que está sendo causada por um espírito. Ele é médico materialista. Ele não considera o elemento espiritual. Né? Então, nesse caso, a medicina não vai resolver essa loucura, entre aspas, obsessiva. Então, qual é o tratamento mais eficaz? É o tratamento espiritual. Né? Vamos continuar mais um pouquinho? Bravo! Irão exclamar os nossos adversários. Não pode demonstrar melhor os perigos do espiritismo e temos muita razão de proibi-lo. Um instante. O que dissemos prova precisamente a sua utilidade. Credes que os espíritos maus que populam ao meio da humanidade esperaram ser chamados para exercerem sua influência perniciosa? Desde que os espíritos existiram, em todos os tempos representaram o mesmo papel, porque esse papel está na natureza e a prova disso está no grande número de pessoas obsediadas ou possessas, se quiserdes antes que se pensasse nos espíritos, ou, atualmente, sem que jamais se tivesse ouvido falar de espiritismo e de médiuns. A ação dos espíritos bons ou maus é, pois, espontânea. A dos maus produz uma porção de perturbações na economia moral e, mesmo física, que, por ignorância da verdadeira causa, são atribuídas a causas erradas. Os espíritos maus são inimigos invisíveis, tanto mais perigosos quanto não se suspeitava de sua ação. Pondo-os a descoberto, o Espiritismo vem revelar numa nova causa de certos males da humanidade. Conhecida a causa, não se buscará mais
combater o mal por meios que, doravante, sabemos inúteis. Procurar-se-ão outros mais eficazes. Ora, o que levou à descoberta desta causa? A mediunidade. Foi pela mediunidade que esses inimigos ocultos traíram sua presença. Ela fez para ela o que fez o microscópio para para os infinitamente pequenos. Revelou todo o mundo. O Espiritismo não arraiu os espíritos maus. Ele os revelou e forneceu os meios de lhes paralisar a ação e, consequentemente, de afastá-los. Não trouxe, pois, o mal, pois este sempre existiu. Ao contrário, trouxe o remédio ao mal, mostrando-lhe as causas, uma vez reconhecida a razão do mundo invisível. Ter-se-á a chave de uma multidão de fenômenos incompreendidos e a ciência, enriquecida com esta nova lei, será desdobrarem-se de Será? novos horizontes à sua frente. Quando lá chegará? Quando não mais professar o materialismo, pois o materialismo detém o seu avanço e lhe põe uma barreira intransponível. Ok. Nós vamos parar por aqui, né? Até porque o nosso horário já venceu um pouquinho. Quero dizer para vocês o seguinte, que aqui Allan Kardec traz um esclarecimento muito importante. Ele fala que o fenômeno, ele sempre existiu, independente do espiritismo. A novidade é que, com o espiritismo, essa loucura obsessiva, entre aspas, ela passou a ser tratada também, né? Então, na verdade, o espiritismo ele não trouxe a loucura obsessiva, ela sempre existiu. Agora, ele traz o quê? A possibilidade de tratamento para essa enfermidade, que é o tratamento moral, que, entre outras coisas, vai entrar o passe. Mas isso a gente vai continuar falando na semana que vem. Então, eu agradeço a vocês por terem nos acompanhado. Tive um probleminha técnico, então teve uma parte do estudo que a gente ficou mudo. Nós procuramos retomar esse conteúdo, tá? Na semana que vem estaremos aqui de novo. O Sônia, você faz a prece para nós, por favor? Sim, faço. Vamos agradecer, né, a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais que nos ajudaram neste estudo e que possa levar a todas as famílias muita paz, muito amor e a toda a humanidade. Tudo de bom, Senhor. Só temos a agradecer. Que assim seja.